bem com vocês? Nós estamos aqui retomando em 2026, esse é o segundo programa de 2026, o nosso programa Ciência e Vida número 63, eu sou Aristeu Kautzmann, e nós vamos trabalhar hoje sobre a balneabilidade do nosso balneário no Rio Caí, ou sobre o uso para recreação das águas do rio e outras águas internas, se for o caso. Nós temos aqui o prazer de contar com o Dr. Roberto Kramer, médico, cirurgião cardíaco, intensivista, emergencista, aquele cara que se matou, e certamente conhecedor desse tema. E o Rafael Altenhofen, biólogo, né, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caí e também um baita conhecedor dessas questões ligadas. Talvez o nosso grande guru aqui esteja aqui, né? E assim, o que a gente notou? Então, houve agora um evento assim, geralmente se fala muito em balneabilidade quando se trabalha, quando está relacionado a praias do mar. E geralmente vem a questão dos coliformes fecais, e geralmente vem relacionadas a uma condição de chuva intensa que fez com que os esgotos transbordassem e tal. Isso nos fez pensar em relação à nossa situação aqui, que eu tomei muito banho no Rio Caí quando criança, né, e nunca pensei nessa tal de balneabilidade, mas hoje, cada vez mais, isso é um tema que pode nos prejudicar. E pelo que eu sei, né, os regramentos ainda para efeitos de águas internas, de águas de rios, ele é menos pronto, está menos realizado do que a própria em relação às praias marítimas, né? E a pergunta assim, que eu gostaria de trabalhar é o que as pessoas têm que saber para poderem se proteger de danos à saúde em relação à balneabilidade. Isso implica certamente que informações eu devo ter, vai levar que são coisas de poder público, poder não público, que a gente pode trabalhar. Primeira coisa que eu queria saber, doutor Kramer, o que é a balneabilidade de um rio, quais são os efeitos danosos caso tenha coliformes ou outro tipo de patogênicos aí, ou mesmo agentes químicos envolvidos, assim. Faz um pequeno resumo para nós conhecer os conceitos principais. Obrigado pelo convite, Aristeu, mais componentes, Rafael da mesa, obrigado pela oportunidade de estar aqui e esclarecer um assunto que acho que é fundamental, né, nessa época de verão, realmente é importante, né, quando todo mundo praticamente vai para o litoral e busca, né, os balneários de água doce, Montenegro também tem a sua oportunidade. E aí a gente tem que aprender a remeter as coisas dentro de um conceito muito histórico. Eu gosto muito de história e eu me associo muito à origem das cidades que sempre tiveram o privilégio de se instalar e usufruir de um rio. Já dizia no Egito Antigo, né, o Egito era a joia do Nilo, né, o próprio Ganges na Índia. O Rio Caí, com toda a sua história, também já teve o seu aspecto hoje muito modificado em relação ao que era. E ainda continua de uma forma bastante informal e acho que até pouco utilizada, sendo usado de maneira como um momento de lazer, de recreação, né? E os aspectos de balneabilidade passam exatamente sobre isso. Existem entes, né, entidades públicas que fazem o controle, ou privadas, da balneabilidade dentro dos rios, córregos, onde fundamentalmente existe a captação de água para poder prover também o abastecimento das cidades. De uma maneira bem técnica, né, tudo é baseado em cima de exames, né, bioquímicos e citológicos, microbiológicos, para identificar enterobactérias. Enterobactérias, e a mais famosa de todas, que é a mais comum, que acomete principalmente nos meses de verão, pela sua capacidade de reprodução e em função do clima, da temperatura e umidade, é a Escherichia coli. Nós somos portadores de Escherichia coli. Dentro da nossa flora intestinal, nós temos uma quantidade suportável dentro de um equilíbrio biológico, né, Rafael? Da nossa flora, que muitas vezes, quando desequilibrada, vem as disenterias, as diarreias e os distúrbios hidroeletrolíticos que levam às desidratações dos casos básicos de exposição. Quando um rio, um balneário atinge dentro do que é feito da sua coleta, do seu tratamento de esgoto, um índice superior de capacidade de absorver o seu bioma ali, uma quantidade superior de Escherichia coli, a água se torna tecnicamente impura ou com uma quantidade superior a
tolerável dentro do ponto de vista de exposição, que é o que basicamente fazem os órgãos de controle, FEPAM, dentro dos litorais, das praias da região da Lagoa dos Patos e tudo mais. Nós temos ali bactérias, né, tipo a Escherichia coli, as cianobactérias, todas que causam esse desequilíbrio. O que é importante saber? Montenegro não é novidade, é uma cidade que tem por si só o seu karma dentro dos projetos das inundações. A cada evento disso ocorre um turnover importante dentro dessa estrutura biológica, né, que faz com que muitas vezes esse ciclo de adaptação, de equilíbrio, se torne perdido. E se as pessoas não vão a um local adequado, onde o índice esteja suficientemente seguro, ocorrem naturalmente os casos de exposição, infecções, né, as gastroenterites, vômitos, diarreias, cólicas abdominais, desidratação importante. E isso é um processo que parte, basicamente, do controle dessas fontes de captação e dos locais onde estão sendo expostos pelos entes, através das medições do índice de vulnerabilidade, que é através dessas tolerâncias, taxas de tolerância de Escherichia coli e outros componentes, assim como de eventos tóxicos, né, detritos industriais, exposições dependendo do local onde ocorre drenagem de agrotóxicos, onde ocorre exposição a elementos químicos que muitas vezes passam despercebido e que se sabe que muitas vezes estão ali, mercúrio, chumbo, e que também determinam doenças. E muitas vezes as pessoas fazem de uma maneira muito simples e inadvertida exposições onde gastroenterites, queimaduras, uma série de outras questões acometem. Então, de uma maneira geral, o que é importante? Saber que existe esse risco e as pessoas procurarem com segurança e cabendo a nós, né, esse alerta e ao mesmo tempo a provocação para que esse controle seja rigoroso, para que haja segurança social, segurança biológica para as pessoas, né? Aproveitando, já passando quase a bola para o Rafael, assim, normalmente se mede essas bactérias, os coliformes fecais, que são de efeitos, vamos dizer assim, danosos menores e temporários, uma diarreia, uma colite, alguma coisa assim. Só que os efeitos de agrotóxicos ou de detritos industriais, eles geram metais pesados, que são efeitos permanentes, que são a médio prazo e longo prazo, muito mais nocivos à saúde. Te passando a bola, Rafael, assim, Montenegro tem cuidado disso, a cidade eu falo não necessariamente poder público, mas nós temos esse controle para poder alertar ou proteger os nossos cidadãos que querem se divertir no Rio? Perfeito. Olá a todos, agradeço o convite, à mesa. É importante que a gente faça uma diferenciação, já aproveitando isso que tu falaste, em termos do que é o crônico e o que é o agudo. Basicamente, quando a gente fala em contaminação, a gente pode dividir. O crônico seria o cumulativo, que vai aos poucos, ou seja, se eu ingerir esse copo e ele tiver algum contaminante crônico, hoje não vai me fazer mal, amanhã não vai fazer mal, mas daqui a 1 ano, 2, em função de beber todos os dias, certamente vai me dar problema de saúde. Essa é a contaminação crônica. Já aguda é alguma coisa que eu tomo agora e daqui a pouquinho vai me dar um piriri, vai me dar um problema gastrointestinal ou outro. E eu posso ter, por exemplo, tu falaste do agrotóxico, eu posso ter tanto contaminação crônica quanto aguda. Então, se tiver uma quantidade muito alta, será imediata. Se tiver baixa, daqui a uns anos eu posso desenvolver câncer, enfim, vários outros malefícios. Em termos, então, quando a gente fala de balneabilidade, é importante nós termos em mente também a questão de parâmetros de qualidade da água, gestão hídrica. Por quê? Quando a gente trabalha com gestão hídrica dos rios, existe uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que ela determina parâmetros de qualidade de água doce e água salgada. Tá? Então vale tanto para praias quanto de mar, quanto para praias internas de água doce. E ela divide, basicamente, ela tem 5 classes de usos da água. Ela tem em especial que é aquela que tu poderia, em tese, beber direto da fonte, seriam das nascentes,
Mas ela tem, então, ela tem uma relação causa-consequência. Então, é uma água totalmente pura, enfim, mas tu não pode fazer, em termos de gestão, nada que afete, que altere aquele padrão de qualidade. E aí vai indo até a classe 4, que é a pior de todas, que ela só deveria servir, tecnicamente, para harmonia paisagística. Nem mais para manter a biodiversidade ela serviria, que é a classe 4. Muito menos para irrigação, por quê? Porque acaba voltando através do nosso alimento. Tá? Então é navegação e harmonia paisagística, só para foto. Só que então, abaixo dessa nós temos a classe 3, que é a limite da água que tu pode fornecer para a população, mesmo após tratamento avançado. Tá? Abaixo ainda dessa tem a classe 2, que é o limite para irrigação de alimentos que tu tem contato direto, então vai irrigar um moranguinho, por exemplo, então o moranguinho tu pode até aquela classe d'água. E é o limite que tu tem para recreação de contato primário. Ou seja, tomar um banho, andar de caiaque, um jet ski, enfim. Só que para tu, o que faz a diferença? Essas classes de uso d'água são parâmetros, mais de 100 parâmetros de análise d'água. Qualquer um desses parâmetros que esteja, tu pode ter 99 dentro que conferem padrão de qualidade especial, mas um deles, se ele estiver além daquele limite, automaticamente toda a classe já vai ter que acompanhar aquela. Por quê? Porque ela é uma classe prevista para fins de segurança da população humana. Não adianta eu dizer, vou tomar, a maioria dos parâmetros está bom, mas tem 2 ou 3 que estão lá em cima, estão pior possível. Então, o que me interessa é aquele, certamente, para a segurança. Compromete tudo. Exatamente. Correto. Só que aí, para concluir essa primeira parte, é importante o quê? Somente aqueles corpos hídricos que estão até o limite da classe 2, que é onde a população pode beber, são considerados rios adequados à balneabilidade. Por isso se pergunta assim, mas por que há alguns rios que não têm análise da FEPAM? Existe um site, se a pessoa procurar lá análise de balneabilidade Rio Grande do Sul, possivelmente vai entrar no site da FEPAM, inclusive com um mapa no estado do Rio Grande do Sul, indicando quais são os pontos onde a FEPAM faz análises regulares de balneabilidade. Porque ela não vai fazer análise naqueles rios que são classe 3 ou 4, porque já se sabe que não apenas a Escherichia e não apenas as cianobactérias, mas vários outros parâmetros já são Como ela não faz para Montenegro? Nós estamos na classe 3 ou 4? Nós não estamos no mapinha. Nós não estamos no mapinha. Significa que nós já não temos vulnerabilidade, agora traduz para nós. Traduzindo, isso é importante. Nós temos muitos parâmetros que estão em classe 2, mas alguns que já estão em classe 3 e eventualmente classe 4. Mas por quê? Eventualmente, a gente tem que lembrar o seguinte, quando tem a mesma quantidade de um poluente e tu dobra o volume de água, então tu vai diminuir pela metade a diluição. Sim. Então no verão, quando tem pouca chuva, o rio está baixo, tu vai aumentar a concentração de poluentes. Então esses parâmetros também, essas classes, são relativas. Elas são relativas, então às vezes está bom, às vezes está ruim. Só que por que quando a gente diz, naqueles rios que tem classe 2, estão legal para banho, ainda assim se faz análises de balneabilidade. Aí vai-se lá, periodicamente se analisa Escherichia coli e cianobactérias, porque essas são as causadoras principais e que têm a maior variabilidade de contaminação aguda que eu havia dito lá. E isso tem relação direta com o tratamento de esgoto e efluentes? Exatamente, que é uma outra, possivelmente a gente vai tratar um pouco adiante. Tá, mas assim, eu fiquei com uma dúvida agora, Rafael. Tu disseste assim, que nós, e eu colocando nós, Montenegro, não estamos sendo monitorados porque nós já estamos com índice 3 ou 4, ou seja, que são índices que são perigosos. Então, assim, a minha síntese como usuário, assim, eu não posso tomar banho no rio. Não, mas existe uma outra questão, que é uma análise... Para teres ideia, Aristeu e quem nos acompanha... Está falando dos caras que vão tomar banho no rio, cara. Falando com ele, tem que avisar para eles se eles podem ou não, agora tu me deixou com dúvida, né, cara? O último o grande esforço amostral que se realizou por mais de ano de todos esses parâmetros no Rio Caí
Foi lá por 2007, 2008, que foi quando se fez o enquadramento das águas, ou seja, quando nós estávamos trabalhando, identificando qual é a situação do rio, frente aos usos que a população queria fazer, porque quem decide, quem planeja a água é a população. Então a população diz, queremos tomar banho no rio, é obrigação das autoridades tomarem medidas para que se adequem os parâmetros, ou seja, se reduzam aquelas emissões que estejam acima dos parâmetros para viabilizar os usos que a população quer fazer. Ou seja, nós então, não temos esse monitoramento. Não houve de lá para cá, salvo como nós tivemos algumas universidades, então se a pessoa procurar assim, qualidade da água no Rio Caí, vai encontrar o quê? E aí é uma questão importante. Nós temos alguns estudos de universidades, só que elas duraram só aquele período que é o mestrado, o doutorado do aluno, então por meio ano, por um ano, então se viu, então são amostras pontuais. De quantos anos isso? Nós temos algumas recentes de 2, 3 Sim, anos mas atrás, mas ela não é algo sistemático que dura todo o tempo. Tem uma... O que ocorre? Né? Seria obrigação do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, realizar essas análises periodicamente. Só que se nós entramos lá no Rio Caí, nós vamos ver que as análises que são feitas pela FEPAM aqui são apenas de 6 parâmetros de qualidade. Então nós temos 90 e poucos que não são analisados com periodicidade. Eu gosto de fazer a síntese para poder clarear para quem está nos assistindo. Assim. A FEPAM não faz ou ela faz sobre 6? Ela faz sobre 6. Periodicamente? Sim. Então nós temos relatórios sobre isso, a gente quiser buscar. Mas nós não temos ideia do que ocorre com os outros. Então, então o grande risco é o seguinte, do ponto de vista agudo, o que a FEPAM analisa e as análises que são feitas de Escherichia e cianobactérias, nos dão uma certa segurança, mas a grande dúvida é o quê? Do ponto de vista crônico, ou seja, aquela pessoa que quer tomar banho sempre no Rio Caí, que quer, porque o tomar banho não é apenas o contato com a pele, daqui a pouco tu bobeia, acaba engolindo um pouquinho de água. Essa é a questão, então, a pergunta talvez que a gente deve fazer é seguro tomar banho sempre no Rio Caí? O que vai acontecer conosco daqui a uns anos? Tá. Posso tomar um gole d'água? Doutor Crano, isso mesmo, eu já comecei a olhar. Tá, mas voltando um pouquinho, assim, então acho que a coisa tá começando a ficar encrespada, porque hoje a população ela está sem comunicação dessas questões. Então, se ela não entrar lá no site, se ela não entrar no site, procurar a FEPAM, ou se ela não procurar os trabalhos de mestrado, doutorado dos últimos anos, ela não vai ter informação nenhuma. E é um dever do poder público, né? Publicidade. Isso pode ser do poder público, pode ser dos meios de comunicação também, pode ser da nossa TV MON, pode ser dos nossos jornais aqui. Ou seja, se nós tivermos uma fonte periódica e confiável... Então, essa fonte periódica, por que ela não faz esse próximo? A fonte periódica seria a FEPAM, pelo jeito ela faz só de 6. O que a gente poderia fazer, o que nós, munícipes e poder público, podemos fazer para que ela faça de fato, ela retome isso aí? Isso teoricamente é uma obrigação deles. De fato, eu acho que há necessidade de haver o incremento para ela da questão do usufruto do local como um processo de utilização como um balneário, né? Porque a gente tem dentro da história de Montenegro o seu balneário, tem ali Maratá, tem vários outros locais que provavelmente também não são conferidos, né? Não são fiscalizados. Cascata do Maratá. E isso é uma coisa que, assim, é como tu colocasse muito bem, Rafael, nós não estamos no mapa. Nós não existimos no mapa da manualidade. E isso parte pela sociedade buscar, assim como tem dentro do seu espectro, muitas vezes, as piscinas comunitárias, as coisas que são feitas de controle. Montenegro tem o seu local destinado, que é procurado, e as pessoas estão indo às cegas e até muitas vezes a descoberta da própria segurança biológica para poder usufruir do local. Então, exatamente. A pergunta que eu acho que a sua pergunta é muito clara. O que precisa para chegar a FEPAM e dizer assim, não, eu preciso preencher esses outros 96 itens para dar segurança. Quando eu fiz a analogia da brincadeira, posso tomar água? Hoje nós vivemos a apologia da água da garrafa, né? Da garrafa plástica. Hoje em dia todo mundo... Quem se sente seguro hoje de abrir uma torneira e tomar a sua água? E não estou falando de Montenegro, estou falando de vários locais do estado, do Brasil, onde a gente hoje
não tem segurança suficientemente clara de poder, ao mesmo tempo que a gente também não sabe que aquelas garrafinhas de N marcas e N qualidades, a gente também não sabe se existe uma fiscalização eficiente e adequada, mas para a vulnerabilidade parte por esse interesse populacional e a provocação do ente público para que seja feita análise para poder fazer, porque senão acontecem aqueles eventos que volta e meia, aí puxando a brasa para o meu assado, né? Volta e meia acontece. Surtos, né? Assuntos, né? É como dizer assim, os surtos, né? É que nem o bolo, né, infectado. De repente chega no Hospital Montenegro, no Hospital Unimed, ou na assistência, que é o nosso ponto de drenagem, 10, 15 pessoas com os mesmos sintomas. É uma gastroenterite de verão. Só que quando apareceu, já é Teve tarde, uma causa porque... comum. Não, e é Já tarde é comum. porque já vários já foram... E muitas vezes subestimada a causa. Muitas vezes a coisa passa banalizada. Exatamente. E esse é o problema. Exatamente. Né? E a gente aqui, a gente tem um rio que tem todo o seu serpenteamento, a sua origem, os seus efluentes, e deságua num delta. Quer dizer, nós pegamos o final de tudo que a gente herda praticamente, né? E deixa eu colocar um outro adendo, assim. Se eu dizer bobagem, tu me corrige, Não, né? assim, ó, quando eu faço a vulnerabilidade só baseada em alguns parâmetros, nos 6 esse que tu falas... Não, a né? vulnerabilidade em 2 ainda. Tá, em 2, tá. É, Então, assim, menos e eu não faço, eu estou me omitindo de proteger a população. E ainda assim, pega só um exemplo para comparar. Quando eu pego a ideia dos tubulões, que agora estão pensando em fazer tubulões para lançar lá no meio do mar. Então, o que acontece? Claro que aquela população, ela vai ter mais liberdades em relação, porque o mar lá dentro dilui mais. Então, mas isso a médio prazo, eu estou contaminando o meio ambiente. Aquilo ali não está, eu não estou protegendo, eu estou jogando e vai voltar. Claro, sabe, o recipiente é maior, muito maior. Mas eu continuo fazendo um exercício danoso ao meio ambiente, que é onde nós moramos. Então entra a questão do meio ambiente, aí entra a questão toda da bacia hidrográfica, nós não vamos entrar nessa coisa. Mas aqui dentro, tá? Como é que eu poderia informar? Tu falaste muito bem, a comunicação tem que se mobilizar. Como é que a gente pode mobilizar a população para que ela busque isso aí? Ou falar com ela? A primeira coisa é a educação. As pessoas precisam saber, assim, ninguém desenvolve uma diarreia, por exemplo, do nada. Tem sempre uma causa, alguma coisa que ela comeu. Claro, existe algumas doenças que geram, agora a pessoa é saudável e do nada ela desenvolve uma, possivelmente isso veio por via oral. Muitas vezes pela água, nem sempre, né? Mas se ela não comeu nada diferente, se ela só é saudável e a única coisa diferente que ela fez foi entrar em contato com a água e se banhar, surgiu grandes chances de ser daquilo. Agora o que acontece é assim, as pessoas precisam entender, por que eu falei da educação? Elas precisam entender que toda consequência tem uma causa, e essa causa ela tem que entender que ela precisa ou não se engajar no problema dos outros, é um problema dela também. É simples eu pensar assim, não, o rio está contaminado, eu não vou mais tomar banho nele. Ela precisa entender que é um direito dela tomar banho no rio, usufruir da natureza, mas precisa saber também que para que ela possa voltar a usufruir, ouvir ou continuar usufruindo, é necessário que se chegue a alguns parâmetros, que se cumpram algumas obrigações. Chegou num ponto importante, assim, tá? Eu, dentro do meu egoísmo, né, eu tomo banho em piscina. Pode ser piscina de clube, não importa. Mas será que essa piscina também está contaminada? Há quantos anos tu toma banho de piscina? E há quantos anos tu deixou de fazer exame médico de piscina? Exatamente. E aí entra assim, ó, o pessoal confunde que a piscina boa é uma piscina com cloro. Então tu taca ali cloro e acha que tu está liberado. Sim. Então na verdade assim, nós também tenho temos 33 anos de medicina e na minha fase bem inicial, entre estudante e os primeiros anos, o exame de piscina era obrigatório. Mas e já existia cloro, né? Mas era aquele exame muito fajuto. Não, mas é que dentro do espectro do que é as patologias dermatológicas que são passíveis de contaminação ali, de serem evitadas,
Você conseguia, dentro do exame sumário físico rápido, fazer essa Olha, determinação. Mas eu vou te dizer uma outra Mas coisa. não o né? exame da balneabilidade da piscina. Era basicamente tacar de cloro, e cloro, e cloro, e cloro, e cloro. Que em tese mata, mas tem um outro problema. Mas não O os, cloro, mas não os crônicos. Né? Mas existe uma outra questão também. Daí vamos falar do cloro um pouquinho. O resto. Hoje nós temos países na Europa onde 70% das novas piscinas já são com outros sistemas que não cloro. Por quê? Porque o Radiação cloro ionizadas, e inclusive ecopiscinas que não usa nem isso, né, o ozônio, enfim, porque o cloro sabe-se que é cancerígeno. Então eu estou optando por colocar um produto que vai evitar a contaminação aguda, mas vai estar causando contaminação crônica. Se tu tem 30 anos de piscina, daqui a pouco tu faz parte do risco, do grupo de risco, né? Mas só para voltar àquela questão, quando a gente estava falando do rio, nós temos o quê? Dos 41 municípios na Bacia Caí, nós temos 7 que tratam seu esgoto. E o resto tem aquela, tu falaste do tubulão Certamente no nós mar. estamos entre os 7. Não, infelizmente Montenegro trata 0. Embora não pode ser, zero. zero. Acessem o Sistema Nacional Nacional de Informações em Saúde, SNIS, lá dentro vai ter, e procurem lá pelo Índice de Tratamento de Esgoto de Montenegro, 0. Mas então o que ocorre? Só deixa eu fazer um parênteses. Eu jogo no tubo para frente. Pessoal, então, isso aí tem que ser matéria de jornal. Tem que ser matéria, isso é inadmissível. Mas nós estamos em questão 2026. assim, mas aí vem o grau de importância, porque muitos pensam, não, mas Montenegro, se jogar aqui, vai para o vizinho de baixo. Só que se os municípios, todos os municípios acima, que é a maioria, pensarem a mesma coisa, eles mandam para cá, mandam para o balneário, mandam para as pessoas, e as pessoas tomando banho, e não apenas tomando banho, a água que nós bebemos vem do Rio Caí. Então, quanto mais poluído estiver o Rio Caí, mais custo terá o tratamento e mais os riscos também desse tratamento, porque não existe o tratamento inerte, ele sempre vai ter um produto que gera... Então, o que é mais estratégico e mais inteligente? Eu pegar e continuar jogando esgoto e problema do outro, ou eu prevenir? A própria questão da balneabilidade, a estratégia maior não é estar analisando todos os dias para ver se hoje eu posso ou não, mas é eu prevenir. Evitar... Dentro dessa pergunta, até nós estamos agora alguns poucos minutos, né? Eu fiz uma lista assim, de coisas que a gente deveria fazer um ataque prioritário. Esgoto doméstico não tratado, falasse que é 0. Ligações clandestinas de esgoto, drenagem pluvial contaminada, atividades agropecuárias, atividades industriais, tudo não controlado, resíduos sólidos descartados inadequadamente, falta de conhecimento da população, ausência sistemática de avaliação da água e falta de uma política pública. Por onde a gente começa? Pelo jeito a resposta tudo aqui é 0, né? Na realidade, de novo... Você falou pela educação. Tu falaste um ponto antes, que é a questão assim, das pessoas se entenderem nesse processo. E aí vem uma questão, hoje são realizadas análises, a própria EIGE realiza, porque para que ela possa tratar a água que ela capta do Rio Caí para fornecer para a população, primeiro ela precisa analisar, ela não vai tratar o que ela não sabe o que tem. Como ela analisa, ela tem conhecimento de quais os parâmetros. A questão é, hoje, antigamente se fazia, ou seja, a antiga Corsã, enviava ao município de Montenegro e aos outros municípios onde ela atuava esses relatórios. A pergunta é, continua sendo feito ou não? Eu não vejo mais divulgação dessa informação. Então, a EGE deixou de fazer para o município, mas daí a pergunta outra é, o município ele continuou solicitando isso à EGE ou não solicita mais? Se o município ele tem um local que ele chama de balneário e ele vem investindo lá, significa que ele está estimulando o contato da população com o rio através da balneabilidade, porque ele ainda chama de balneário. Se ele faz, ele tem responsabilidade de buscar essas informações e informar a população também. Aí eu vejo... O interdital local, não? O interdital. Se estiver conforme parâmetros de qualidade de água e balneabilidade. Aí eu vejo uma questão, Dr. Kramer, assim, ó. Se é o Aristeu que está dizendo não toma banho, ou se é o Rafael não toma banho, a gente não é levado em conta. Agora, quando um médico, ou seja, um organismo médico ligado à saúde diz, ele é mais escutado, ele é valorizado a informação. Eu acho que aí eu tenho o papel dos médicos e não só de poder ser um agente que assuste de fato. Eu acho que dentro da questão não é uma questão de ser médico, é uma questão muito educacional. A gente precisa saber que não existe ambiente estéril, mesmo um bloco cirúrgico, mas algumas normas de saúde pública são fundamentais. A higiene das mãos, o cuidado, o lavar os alimentos, tudo parte por isso aí, né? Defecou,
fez o número 1, o número 2, higienização das mãos, proteção do ambiente, o banho tem que ser estimulado, todas essas questões fazem parte de prevenções de saúde pública. É óbvio que quando a pessoa nota que existe um desequilíbrio e está sendo expostas, aí o médico tem a obrigação ética, moral de fazer os seus alertas, dizer, olha, aquela situação é uma situação de risco, deve ser evitada e buscar as soluções. Mas as pessoas têm que saber entender que, muitas vezes, o cuidado de casa é o principal tema, né? A gente precisa arrumar a nossa cozinha primeiro, para depois sair para arrumar o resto. E eu acho que isso também, às vezes, se perde essa capacidade. Então, acho que Rafael coloca muito bem, acho que o tema é importantíssimo, né? Balneário já tem, pela sua essência do próprio nome, balneabilidade, ou seja, tem que existir estrutura, controle, salva-vida, proteção, banheiro químico, tá? Porque senão, a gente, até bem anos atrás, a gente vivia o espectro daquelas coisas conhecidas. Camboriú, linda cidade, maravilhosa para... E o esgoto correndo a céu aberto e as pessoas se banhando. Aquela região da praia ali de Bombinhas, Mariscal, aquilo ali todo ano é um mal. Hoje são praias... Cidades que vivem com 25 mil habitantes, chega no verão a 300 mil. São praias lindas para se ver, mas não para se banhar. Né? E aí tem uma outra coisa que é a questão das placas. Eu conheço praias onde o pessoal ia, à noite arrancava as placas fora, ou seja, eles têm ciência de que a população não está fazendo, mas pensando no lucro e não perder turistas, mas se quer não perder turistas, incentivar, por que não está pensando em tratar esses efluentes antes de simplesmente vandalizar e omitir a informação da população? Aqui nem chega a ter placa, então talvez nós temos tipo isso, ou seja, enquanto lá se arranca a placa, aqui nem se coloca a placa. Bom, nós esgotamos nosso tempo. Eu acho assim que os dois, Rafael e o Dr. Kramer, foram fantásticos na clareza e no esclarecimento de que nós estamos hoje totalmente desguarnecidos. A coisa do poder público é nós como cidadão, nós como usuários. E aí não é só, eu não tomo banho no rio, a minha própria piscina que eu uso, de clube ou em casa, é uma questão de eu tomar para mim essa decisão de querer me cuidar. E aí existem órgãos, que nem tu falasse assim, as normas devem ser cumpridas. Então, se é norma de proteção à saúde, tem que ser cumprida. E aí se a FEPAM tem que ser acionada, se são questões ligadas Porque a norma foi construída com base na história dos erros e dos acertos. Então, ao não cumprir a norma, eu estou insistindo no erro e deixando de fazer os acertos. Então, eu também faço um convite às escolas. E o que é mais importante, nunca é tarde para começar. Não. Né? E eu faço um convite para as escolas, a questão da educação quanto a esses critérios. Balneabilidade, ele é um fator importante na educação. Então, as aulas de estudos sociais ou de biologia tem que começar a tratar isso aqui, que vai gerar qualidade de vida e vai gerar toda uma visão de ecossistema saudável. Agradeço muito, Dr. Kramer, Rafael Altenhofen, muito obrigado e até a próxima.